Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. 12:30 nós estamos ao vivo e eu estou aguardando a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera e aponte para este QR Code e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Câmara aprova em primeira análise projeto de lei do vereador Marcelo Silva que determina que animais comprados de criadores devem ser castrados com no máximo 2 anos. Também é aprovado em primeira análise projeto de lei do vereador Felipe Marquesi que cria o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento para permitir às pessoas ou às empresas disponibilizarem as câmeras para os órgãos de segurança pública. Ha aprovado criação de Comissão Especial de Estudos da Revitalização do Centro de Campinas. Vereador Arnaldo Salvetti será o presidente. E no esporte, no dia do aniversário, Ponte Preta sofre, mas no fim entrega a vitória de presente aos torcedores. E nós vamos começar o Câmara Total de hoje falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade, tem 231 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Então, acompanhe a partir de agora. O CEPAT de Campinas está com diversas vagas abertas. Entre elas estão ajudante de eletricista, pedreiro, ajudante de obras, analista de exportação e importação, armador de telhados, assistente administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de faturamento, auxiliar de manutenção predial, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, caldeireiro, carpinteiro, costureira de máquina overlock e galoneira, costureira em geral, cuidador de animais, desenhista projetista de moldes, desenhista técnico-mecânico, eletricista de instalações, encanador, encarregado de obras e instalações, garçom, jardineiro, lavador de veículos, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, mestre de obras, motorista de caminhão, operador de máquina de dobrar chapas. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do CEPAT é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet, no site do Portal do Cidadão. Lembrando que neste site, cepat.campinas.sp.gov.br, você tem o detalhe de cada vaga que foi descrita. Então, você tem o salário, a escolaridade exigida, o bairro onde fica esta empresa, você que está precisando de um emprego, conhece alguém ou quer mudar de área, não perca, então, esta oportunidade. 12:35, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações da cidade de Campinas. Mina Abreu, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil tinha 20.245.085 casos da Covid-19. São 32.443 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Nós temos 565.748 óbitos acumulados desde o início da pandemia devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.600.000
138.421 casos da doença, com 141.664 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Nossa região, 360.261 casos confirmados até a última atualização, e Campinas, 130.550 casos da doença. Indaiatuba, 30.380, Sumaré, 29.607, Americana, 26.134, Hortolândia, 23.296, na sequência, Santa Bárbara do Oeste, com 22.775 casos, Paulínia, 15.255, Itatiba, 14.108, Valinhos, 13.963. E agora a gente vai falar dos municípios que têm entre 10 e 5 mil casos da Covid-19. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e agora os municípios com menos de 5 mil casos da doença, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, 296 pessoas testaram positivo para a Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Quando a gente fala em óbitos na nossa região, são 10.506 mortes confirmadas devido à Covid-19. Campinas, até o último registro, tem 4.182 mortes confirmadas. Sumaré, 945, Americana, 804, Santa Bárbara do Oeste, 783, Indaiatuba, 743, Hortolândia, 679, Valinhos, 373, Itatiba, 302, Paulínia, 281 óbitos, Nova Odessa, 226. Depois nós temos Montemor com 208 óbitos e as cidades que têm entre 200 e 100 óbitos são Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e com menos de 100 óbitos na RMC, apenas 4 municípios: Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com a última atualização, 14 óbitos registrados na cidade de Campinas, 10 homens e 4 mulheres. Mina Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Campinas. Nós estamos agora com 77,14%, porque nesta quarta-feira, dos 315 leitos de UTI Covid nas redes pública e particular, 343 estavam ocupados. Nós temos 72 leitos livres na rede e ainda 319 pacientes internados em leitos de enfermaria. E os leitos estão divididos da seguinte forma: 136 estão disponíveis na rede municipal, dos quais 105 estavam ocupados nesta quarta-feira. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, 36 ocupados. E na rede particular, 134 leitos, dos quais 102 ocupados. Mina Abreu, e sobre o calendário de vacinação para o estado de São Paulo? Ontem nós tivemos uma coletiva do governo do estado falando sobre isso e, olha, o governo, inclusive, teve aí um dado dizendo que nesta quarta-feira a gente tem tido recordes em relação à vacinação. Ontem, até 12h45, que foi o último levantamento apresentado, nós tínhamos 41.365.026 doses aplicadas nos 645 municípios de São Paulo, o que significa que 86,18% da população maior de 18 anos que mora no estado tem pelo menos uma dose da vacina aplicada. E nós temos 26,06% da população com o esquema vacinal completo, ou seja, já tomaram as 2 doses ou então tomou a vacina de dose única. E falando em vacinação, o governador afirmou que está mantido o calendário que prevê a imunização dos adolescentes em setembro. Está mantida a vacinação de adolescentes e o cronograma que foi apresentado a partir do dia 18, nós iniciaremos quarta-feira a vacinação em etapas. Primeiro, os jovens com morbidade, conforme já tínhamos anunciado,
na faixa de 17 anos até 11, e depois os demais, começando com a faixa 17, 16, 15, 14 e assim sucessivamente. E ontem, São Paulo recebeu mais 2 milhões de doses prontas para aplicação da vacina Coronavac na noite desta quarta-feira. Os imunizantes são para o Estado e também para o Ministério da Saúde, que faz aí a distribuição para todo o país. E de acordo com o governo, o Estado acompanha a circulação da variante Delta aqui em São Paulo. Nós temos a circulação da variante Delta aqui no país, inclusive no estado de São Paulo. Ainda representa, felizmente, uma proporção menor de todas as variantes que estão circulando na nossa população, de forma que o Centro de Contingência, neste momento, avalia que é preciso acompanhar os números, cautela e segurança. Inclusive, nós temos o monitoramento dessa circulação aqui em São Paulo. O Estado de São Paulo está, sim, monitorando a presença dessa variante, como de resto todo o país. Mas gostaria de reforçar que não é a presença de uma variante que altera o planejamento de combate ao Covid. O que pode alterar é a repercussão da presença desse vírus, dessa variante. E até o momento, os nossos indicadores não apontam nenhuma modificação, nada que leve o Estado a pensar em alterar o seu plano, o seu planejamento de combate. E a gente aguarda sempre que esse monitoramento seja feito no estado, aqui em Campinas também. E agora a gente vai lembrar, então, do calendário que está valendo. Olha só, nós temos, então, até o dia 16, que é a próxima semana já. Então, nós estamos na faixa etária de 18 a 24 anos, de acordo com o calendário vacinal aqui do estado de São Paulo. A partir do dia 18, a gente começa a vacinar as pessoas de 16 a 17 anos que tenham comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas, de 18 a 25 de agosto. No dia 26 de agosto, começa a vacinação dos adolescentes entre 12 e 15 anos, que tenham comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. E aí, entre 30 de agosto a 5 de setembro, todos que tenham entre 15 e 17 anos, e a partir do dia 6 de setembro, todos que têm entre 12 e 14 anos. Lembrando que o governador falou dessa questão, Gabriel, justamente porque nos adolescentes tem a indicação de que seja a vacina da Pfizer. E por conta do que foi apresentado na última semana, das doses da Pfizer que não vieram a São Paulo, são 288 mil doses que teriam que vir, e isso parece que vai ser superado e vamos manter o calendário vacinal. E até sobre essa preocupação da vacina, ontem nós tivemos aí uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, né? Alguns foram direto a Brasília, inclusive o prefeito de Campinas, Dário Saad, e conversou lá com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e o pedido é que redução de prazos da segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca contra a Covid-19 para 60 dias. Hoje a gente sabe que são até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Tá. A preocupação é que toda a população com mais de 30 anos esteja vacinado até novembro, ao contrário de janeiro, e que é o previsto para quem tomou já a primeira dose. Fazer essa antecipação, então. E por quê? Natal e Ano Novo vem aí. Lembra que a gente teve em janeiro o boom depois das festas de fim de ano? Aquela nova onda que teve os casos subindo e reflexo no mês de janeiro e no mês de fevereiro também. Então, há esta preocupação com as festas de fim de ano. Isso, e a possibilidade é que com essa antecipação nós teríamos aí uma cobertura vacinal muito maior do que nós temos tido em relação aos prazos e às expectativas de quem tomou com até 30 anos essa primeira dose. E é importante a gente reforçar, a Pfizer é a empresa que fez os testes em relação aos adolescentes, por isso que tem esta indicação das pessoas abaixo de 18 anos tomarem uma vacina de uma empresa específica. Mas você que está nos acompanhando, você que tem mais de 18 anos, que ainda não se
vacinou, faça o agendamento. Você que mora na cidade de Campinas, vacina.campinas.sp.gov.br, e aí no momento que for aplicada qualquer empresa, qualquer vacina que for aplicada, você aceite, porque a gente precisa dessa imunização o quanto antes na cidade de Campinas. Lembrando que a Coronavac, a Pfizer, a da AstraZeneca, essas 3 empresas que já foram aprovadas aí pela Anvisa, são 2 doses. Então, a Coronavac neste espaço mais curto de 3 semanas e, por enquanto, a AstraZeneca e a Pfizer com essa diferença de 3 meses. Mas há este pedido, a gente vai ter a resposta sobre este estudo técnico, sim, até 60 dias esta segunda dose poderá ser aplicada. Lembrando que, apesar de estarmos na fase dos 18 anos, em Campinas, por enquanto, o agendamento está suspenso devido à falta de doses. Não é falta, a gente teve aí nessa semana 53 mil doses disponibilizadas através do agendamento. E em 4 horas, esse agendamento foi preenchido. Então, a Prefeitura de Campinas aguarda a vinda de novas doses para disponibilizar novamente o agendamento. Então, você que tem 18 anos ou tem mais de 18, não conseguiu agendar ainda, entre no site toda hora, vacina.campinas.sp.gov.br. Fique atento que a qualquer momento, inclusive, a Prefeitura faz avisos, usa as redes sociais para informar a população sobre a disponibilidade das doses. Mirna Abreu, vamos atualizar agora aquele processo seletivo para técnico de enfermagem. Nós já falamos aqui nas notícias da metrópole, né? 100 vagas, mais de 6 mil inscritos e tem informação. Hoje é o último dia para aqueles que se inscreveram e talvez não tenham aparecido nessa lista que foi divulgada na última terça-feira no Diário Oficial do município dos pré-selecionados para participarem desse processo de seleção. Então, hoje é o último dia para entrar com um recurso. O recurso deve ser encaminhado por e-mail no endereço rh.seletivo.campinas.sp.gov.br. Então, tem lá todos os editais com todas as normas. E se você acha que cumpriu as normas, mas mesmo assim não está na lista, pode entrar com esse recurso. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre um acidente que aconteceu hoje na cidade de Campinas, no centro da cidade. Mais de 20 pessoas, né, se acidentaram. Sim, foi uma colisão entre 2 veículos. De acordo com a Secretaria de Trânsito de Campinas, por volta das 7h30 da manhã, uma colisão entre 2 veículos do transporte coletivo na Avenida Prestes Maia, no sentido bairro Centro, próximo à passarela de pedestres, na altura do Jardim do Trevo, aconteceu e deixou 30 vítimas leves que foram imediatamente atendidas pelas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, encaminhadas para a UPS do Padre Anchieta, do São José, da PUC e para o Hospital Mário Gatti. Outras 7 pessoas optaram por procurar atendimento por meios próprios. O acidente envolveu um ônibus da empresa Itajaí, da linha 214, que estava estacionado para o desembarque de passageiros, e da linha 434 da concessionária Unicamp, que colidiu na traseira do primeiro veículo. A CETRANSP e a INDEC esclarecem que os 2 veículos tinham selo de inspeção dentro da validade, passaram por vistorias, um em setembro de 2021 e outro em dezembro de 2021, e vão abrir agora um processo para apurar as circunstâncias do acidente e farão uma rigorosa investigação da ocorrência junto às empresas para aí esclarecer todas as causas desse acidente. E ainda bem que as vítimas foram leves, mas quem passou hoje de manhã na Prestes Maia pôde ver, né? Assusta, tem todo um impacto no trânsito. Esse é um horário de pico, né? Mas, enfim, por enquanto a gente tem só notícia de que as vítimas foram encaminhadas, foram atendidas, não há nada grave. Recuperação rápida, então, para todos os acidentados. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença para nós falarmos das notícias do Legislativo, já que ontem foi dia da 4ª reunião ordinária. Ontem foi a partir das 6 horas da tarde.
Lembrando que nós retornamos com as reuniões presenciais e a Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que determina que animais comprados de criadores devem ser castrados com no máximo 2 anos. Em reunião realizada na noite de ontem, foi aprovado o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que determina que animais comprados de criadores devem ser castrados com no máximo 2 anos. De acordo com o parlamentar, a finalidade da lei é tentar reduzir a ação de criadores clandestinos na região. Na verdade, esse projeto surgiu no ano 2019, quando nós fizemos aqui uma audiência pública facultativa. Nós trouxemos alguns criadores de animais, alguns ativistas, e eles disseram da preocupação que eles tinham com relação a criadores clandestinos na cidade de Campinas e nas regiões. Disseram que, obviamente, não tem controle da natalidade e várias outras implicações que, obviamente, causariam transtornos às ONGs que fazem esse tipo de cuidado. Então, essa ideia de ter esse controle da natalidade, justamente, a gente força, força com que esses criadores clandestinos sejam fiscalizados pelos próprios munícipes e também pelos criadores e pelos compradores também dos animais. O vereador reforça que as ONGs encontram dificuldades em acolher um grande número de animais abandonados nas ruas e que a castração, neste caso, diminuiria a reprodução descontrolada. E as próprias ONGs, elas não estão dando conta, Então, com esse controle, a gente estaria ajudando as ONGs e também, claro, os animais, que eu acho que é em primeiro plano, justamente pensando neles. E pelo que o senhor percebe, é uma reivindicação da população, Cuidar dos animais também é dever aqui do Legislativo. Sem dúvida, a gente tem que estar aberto, a várias pautas, e essa é uma pauta que eu sempre carrego, gosto de animais, enfim, a gente tem animais, sabe, como é bom para as crianças, como faz bem para a criançada, então a gente tem que também cuidar deles. E o projeto de lei que estabelece direitos às pessoas com sequelas graves de queimaduras é aprovado em primeira discussão em Campinas. A Câmara aprovou em primeira discussão o projeto de lei número 56 de 2021, que estabelece o direito das pessoas com sequelas graves de queimaduras a receber assistência para promover sua reinserção social. A proposta tem o objetivo de garantir à vítima a reabilitação física, estética, psicológica, educacional e profissional, o que, segundo o autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, nem sempre acontece. Nós temos graves problemas com relação a isso, das pessoas muitas vezes queimadas não conseguir acesso social, irem para as margens sociais. E nós estamos aqui propondo ao governo que nós consigamos meios a fim de, muitas vezes, dar reabilitação física, estética, psicológica, educacional e profissional. Muitas vezes a pessoa é queimada e não sabe lidar com o problema. Para o parlamentar, o poder público tem o dever de dar a assistência necessária às pessoas com sequelas de queimaduras. A todos aqueles que têm sequelas de queimaduras, como perda total de membros ou órgãos, perda integral da função de membro ou órgão, redução de membro ou órgão, possam ser atendidos pelo poder público e, dessa forma, reabilitarmos esse cidadão, trazermos de volta esse cidadão para que ele possa fazer parte e também contribuir como cidadão e também receber de volta o carinho de todos nós. O projeto de lei volta à tramitação da Casa antes de ser votado em segunda discussão, a do mérito. Só depois disso é que o PLO será encaminhado para a sanção do prefeito e se tornar lei municipal. Para o vereador Carmo Luiz, o projeto é um alento para a sociedade. Esse é o nosso propósito, porque na verdade, na verdade é fundamental, é a sua capacidade psicológica e mental. Com isto equilibrado, com certeza, todas as outras coisas ele consegue conquistar. E um outro projeto que foi aprovado em primeira discussão na noite de ontem foi de autoria do vereador Felipe Marquesi, que cria em Campinas o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento para permitir às pessoas ou às empresas disponibilizarem suas câmeras para os órgãos de segurança pública.
O projeto de lei do vereador Felipe Marquesi, que cria o sistema colaborativo de segurança e monitoramento para permitir às pessoas ou às empresas disponibilizarem suas câmeras para os órgãos de segurança, a fim de auxiliar em investigações, foi aprovado em primeira análise. O vereador cita como exemplo os furtos que aconteciam na Unicamp, que, segundo ele, diminuíram. A Unicamp era um dos lugares que mais esquentavam carros. Então, o carro, quando ele era roubado, eles deixavam lá, né, naquele local para esquentar por 2, 3 dias, 4 dias. E o que acontecia? Ninguém sabia onde estava. Aí eles clonavam o carro e dava todo aquele trabalho para a polícia. A partir do momento que eles colocaram essas câmeras naquele local, nós sabemos que caiu 1000 vezes aí a questão desse furto que levavam lá para a Unicamp. De acordo com o parlamentar, a parceria entre público e privado vai reduzir a criminalidade e dar mais segurança ao município. É um projeto muito importante para a cidade de Campinas, que é uma parceria de PPP, do público e do privado, para poder ceder as imagens de monitoramento das câmeras, garantir essas imagens para o poder público, para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar. Então, este programa, este projeto, ele visa esta parceria para melhorar a segurança no município de Campinas. Vou dar um exemplo. Nós, lá da região do Jardim Nova América, nós estamos nos mobilizando para colocarmos câmeras inteligentes na entrada do bairro, que com certeza vai melhorar muito para a população, e essas imagens serão cedidas para a Guarda Municipal, para a Sincamp. Então, com certeza, com essa parceria, o público com a Guarda Municipal, com os homens, trabalhando, prendendo os marginais, e com o privado comprando esse sistema, comprando as câmeras, instalando. Então, essa parceria visa mais segurança para o município de Campinas. E ontem, além dos projetos, a Câmara votou também requerimentos e moções. Uma das moções é de autoria da vereadora Guida Calisto, que protesta contra a proposta de emenda constitucional à PEC 125 de 2011, que institui o denominado Distritão. A parlamentar teve o documento aprovado em plenário e falou ao vivo com a nossa equipe. A gente entende que esse sistema chamado Distritão, ela é muito ruim, para o país, porque ela garante que somente aqueles candidatos que são os mais votados, aqueles candidatos que têm uma participação mais personalista ou celebridade, só eles poderão, ou seja, aqueles candidatos que já têm aí um avanço maior, visibilidade, publicidade nos seus nomes, que poderão ser eleitos. Vai deixar de fora e os candidatos, pessoal que discute pautas que representam os setores mais oprimidos, os setores que sempre estiveram de fora da pauta da política. Então, por exemplo, a gente vê que se um candidato ele tiver uma representação maior numa região ou num distrito, é ele que vai ganhar, mesmo que o partido, porque o voto fica personalizado. Não é um voto coletivo, um voto num programa, um voto numa plataforma partidária. E ontem, esta matéria entrou em votação na Câmara Federal e foi rejeitada por 423 deputados contra 35, e ainda foi aprovada a volta das coligações partidárias. Lembrando que a moção representa a opinião do Legislativo acerca de um tema que não diz respeito apenas a Campinas, pode ser a respeito do Estado e a respeito de questões nacionais também. O documento será enviado aos órgãos Legislativo Federal e também a outros pertinentes ao assunto. E o resultado de todas as discussões e a votação você confere no www.campinas.sp.gov.br.
Agora, Mirna Abreu, tem a criação de uma nova comissão aqui no Legislativo, que também aconteceu na reunião de ontem. Isso, ontem ainda foi aprovada a criação de uma comissão especial de estudos sobre a revitalização do centro de Campinas. Ela foi proposta pelo vereador Arnaldo Salvetti, que será o presidente do colegiado. Os vereadores aprovaram, na noite desta quarta-feira, a criação da Comissão Especial de Estudos sobre a Revitalização do Centro. O requerimento para a nova comissão foi proposto pelo vereador Arnaldo Salvetti, que presidirá a CEE. Além dele, os vereadores Carlinhos Camelô, Paulo Haddad, Jorge Schneider e Paulo Gaspar vão fazer parte da comissão. Para Salvetti, o centro de Campinas está degradado. Com o projeto do prefeito Dário, da área de 320 mil metros, que vai ser revitalizada com um grande centro ou empresarial ou comercial ou residencial de 50 mil metros, que vai ser vendido para a iniciativa privada, a ideia é aproveitar essa reestruturação que vai ser feita lá e fazer a revitalização do centro, né? Participar junto com os comerciantes, com a iniciativa privada, com o público de Campinas, para poder tentar resgatar o centro da cidade. Para o presidente da nova comissão, a região central está precisando de atenção extra do poder público. Eu acho que o centro de Campinas, ele não está abandonado. Eu acho que os comerciantes estão se fechando as portas e acaba ficando mais abandonado ainda. A ideia é resgatar, para poder modernizar o centro e trazer de novo a vida para o centro da cidade de Campinas. Agora formada, a Comissão Especial de Estudos terá um prazo de 180 dias para fazer um levantamento com todos os segmentos da sociedade e apresentar um relatório com sugestões e projetos para a revitalização do centro. De acordo com o presidente Arnaldo Salvetti, a população de Campinas ganha uma nova esperança. Sim, sem dúvida. Não só a população, como os comerciantes, né? Eu acho que essa revitalização que vai ser feita lá em cima, na área de 320 mil metros, que o Dário está politicamente muito firme em reestruturar, revitalizar, eu acho que isso vai agregar muito para a revitalização do centro da cidade. Então, acho que a gente pode, com essa comissão, fazer o estudo e apresentar um estudo tanto para o prefeito, como para os comerciantes da revitalização, para poder já caminhar junto, paralelamente com essa área. E a íntegra da 4ª reunião ordinária pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas. Ontem teve a 4ª reunião ordinária, hoje tem reunião de comissão e daqui a pouco. Isso, logo mais às 14h, a Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, que é presidida pelo vereador Eduardo Magoga, se reúne e, claro, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Combinado, então, acompanharemos mais uma reunião. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Isso, a gente vai falar inclusive da reunião que aconteceu um pouco antes do Câmara Total, a reunião da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente e, claro, sobre a reunião de defesa do consumidor também, entre outros temas e propostas dos parlamentares. Combinado, então, Câmara Total recheado na sexta-feira. Até amanhã. Até. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem a Ponte Preta, no dia em que completou 120 anos, sofreu, fez o torcedor passar sufoco, mas no fim não é que deu certo? Noite de aniversário. E quem deu o primeiro presente de grego foram os visitantes. Aos 29 minutos, contra-ataque puxado pela esquerda. Marcelinho invadiu a área, cruzou o rasteiro e na segunda trave, Alisson Safira, ex-Ponte Preta, antecipou ao Felipe Albuquerque e de carrinho mandou para o fundo das redes. 1-0 Londrina. 10 minutos depois, veio a resposta pontepretana. E o presente para a torcida veio de um jogador do Londrina. Moisés aproveitou a sobra do escanteio, cruzou o rasteiro. Bate-rebate dentro da área e Felipe Vieira colocou contra o próprio Patrimônio. Tudo igual, 1-1.
Aos 40 minutos, Camilo tentou dar alegria aos torcedores, mas nessa, o goleiro César estava esperto. No segundo tempo, Thiago Orobó caminhou como quis e, cara a cara, obrigou o goleiro Ivan a fazer uma bela defesa. A partida se encaminhava para um empate, até que ele apareceu nos acréscimos iluminado. Moisés recebeu na área, limpou a jogada e de perna esquerda bateu cruzado para o fundo das redes. Festa da torcida, parabéns Macaca! E no final, Ponte 2, Londrina 1. Macaca que volta a campo no próximo sábado, 4h30 da tarde, contra o Confiança no estádio Moisés Lucarelli, mais um duelo direto pela parte de baixo da tabela. Com esta vitória, a Ponte deixa a zona de rebaixamento. Amanhã tem Goiás e Guarani, mas na própria sexta-feira a gente fala mais sobre os dois confrontos. Goiás e Guarani, duelo da parte de cima da tabela, Bugre tentando esta manutenção. E no sábado é a vez da Ponte Preta entrar em campo para tentar se firmar aí, para ficar fora da zona de rebaixamento e conseguir se restabelecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, você tem ideia de quantos animais silvestres e quais espécies tem aqui em Campinas? 2 aplicativos foram desenvolvidos para monitorar em tempo real a nossa fauna. E você de casa, você que está nos acompanhando, pode utilizar à vontade e de graça. Então, conheça mais sobre esta ferramenta a partir de agora no Giro Ambiental. Giro Ambiental tá no ar e eu já começo com o meu celular na mão, porque ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje e eu vou precisar muito dele. Sabe por quê? Olha só, um aplicativo que registra em tempo real fotos e informações de animais silvestres e reúne tudo isso em um mapa. É uma das mais recentes novidades do mundo da tecnologia para usuários tanto do sistema Android quanto iOS. Esse aplicativo se chama SISGEL, que é uma sigla para o nome completo, Sistema de Informação em Saúde Silvestre. É gratuito e foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, para que qualquer pessoa, qualquer mesmo, que encontre um animal silvestre por aí, em um parque, nas ruas, possa fazer seu registro e assim criar um georreferenciamento com inúmeras utilidades, tanto para a biologia quanto para a ciência. E o mais legal é que esse app foi desenvolvido para todos os municípios do estado de São Paulo usarem livremente, mas Campinas foi a pioneira. E sabe o que é ainda mais legal? Hoje a gente vai falar de outro aplicativo que está sendo desenvolvido com uma finalidade parecida aqui em Campinas. Eu já estou com meu celular na mão aqui, mas antes quero chamar nosso convidado de hoje, Paulo Anselmo, que é médico veterinário do DPBEA. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar a nossa entrevista aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, a gente está falando de tecnologia, falando de biodiversidade, falando de conservação ambiental, é tudo junto, tanto é, né, que vocês do DPBEA estão debaixo do guarda-chuva, isso é importante para quem não sabe, está debaixo do guarda-chuva da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Ou seja, não dá para falar de monitoramento de animais sem falar de meio ambiente, né, Paulo? Exatamente. Essa é uma das atribuições, né? Esse levantamento dinâmico da fauna é uma das funções da Secretaria, né? E também é uma preocupação de uma nova ciência que surgiu aí nesse século, que é a medicina da conservação. Para essa ciência, não existe a saúde humana, dos animais, do ambiente. Essas saúdes estão interligadas. Por isso que a Secretaria vem trabalhando o levantamento da fauna e dos micro-organismos associados a essa, porque isso nos dá uma condição de fazer uma vigilância não pela doença dada, mas sim pela possibilidade dessa doença ocorrer.
que é justamente o que nós observamos aí no passado recente, desde a emergência da AIDS, o SARS, que foi o primeiro coronavírus, o MERS, que ainda acontece, o Covid-19, todos eles vieram de reservatórios silvestres. Não podemos esquecer também dos filovírus, do Ebola, do Marburg, que surgiram na África. Então, esse seria um sistema de vigilância anterior à ocorrência da doença. E o mundo inteiro ele está se dedicando a esses aplicativos, que é uma forma de você organizar e sistematizar essas informações. Isso que eu ia mencionar, Paulo, esse sistema de georreferenciamento, ele não é recente e também não é exclusivo à nossa realidade de Campinas, do Brasil, outras entidades, outros países estão recorrendo a essa ferramenta para criar esse mapeamento da fauna, da flora também, aí depende da utilidade. Até o momento eu citei 2 exemplos, o CISGEL, que já está disponível, foi lançado no mês passado, para toda a população que quiser aí acompanhar a fauna e flora em tempo real e registrar também. E Campinas, em breve, também vai ganhar um presente parecido? A gente já está com o programa pronto, inclusive tem versão de app, e ele deve estar sendo lançado em breve. Ele já está pronto para entrar em produção, que o pessoal da informática fala. Mas ele já está alimentado, Na Secretaria do Verde, chegam muito levantamento de fauna, que é uma das exigências para o licenciamento ambiental. Então, ele já está alimentado com muita fauna. O departamento ele tem estudado animais de vida livre da região. E, em alguns casos, esses animais são, inclusive, microchipados. E, em alguns casos, amostras desses animais têm sido colhidas e vários micro-organismos têm sido estudados, inclusive micro-organismos da família dos coronavírus. A gente já tem algumas, inclusive, publicações, comunicando esses achados. Então, esse é um instrumento para o público leigo e também alcançando a academia, os pesquisadores. Então, ele vai visitar, inclusive, esses bancos de genoma para você saber a sequência de nucleotídeos do micro-organismo encontrado. Você fazer estudo genético. É o que está se fazendo hoje para o coronavírus. Mas a gente quer... vou dar um exemplo. Às vezes a gente se aprofunda aí em termos técnicos. Eu peguei um morcego, vamos supor que eu achei um vírus que ele pode ter eventualmente importância médica. Eu sei onde esse animal está e eu sei o raio de dispersão desse animal através da espécie. Então eu tenho como medir o risco de isso chegar a ser um problema que vai atingir a população humana. Então, uma vigilância anterior à doença. Então, é um gerenciamento de risco e um gerenciamento ambiental também. Usando o mesmo exemplo do morcego, a gente vê várias espécies de morcego por conta da pressão do homem, do crescimento das cidades, eles estão migrando e se adaptando às cidades. Essa é a história de boa parte das doenças, quando esses animais selvagens eles começam a conviver com o homem. Todos os animais que vivem com o homem hoje, que vieram da Europa e da Ásia, o rato, a pomba, a barata, todos eles vieram na colonização do país. E agora, no crescimento da cidade, a gente tem desenvolvido sinantrópicos próprios. E algumas espécies de morcegos se enquadram. Os marsupiais, o gambá, se enquadram, estão cada vez mais vivendo na cidade. Então, algumas medidas mitigadoras estão em você recuperar o ambiente para fazer com que as espécies façam o caminho inverso, que é o escopo do projeto Reconecta, que é um projeto regional. Então, voltando para o programa, a expectativa é que esse programa seja usado regionalmente no projeto Reconecta. Que legal. Existe uma previsão para isso, Paulo? Como é que ele vai funcionar na prática? O que a gente pode já dizer para os nossos telespectadores? Olha, a gente está aguardando aí alguns pequenos ajustes, mas o projeto Reconecta já é uma realidade. Os 20 municípios da região metropolitana de Campinas,
assinam esse projeto. E a base desse projeto é reconectar, através de corredores de mata, que é o bioma da nossa região, os fragmentos florestais de toda a região metropolitana de Campinas. E nesse esforço também fazer um levantamento de fauna. E nesse esforço também fazer um levantamento dos micro-organismos associados a essa fauna. Então, o projeto Reconecta é um projeto muito grande, né? Agora Campinas está instalando alguns passadores de fauna, né? Então, esses corredores de mata, eles vão encontrar rodovias. Então, a gente já está trabalhando com alguns passadores de fauna. Nós estamos estudando a fauna, fazendo levantamento da fauna e vendo os micro-organismos associados. Tudo isso faz parte de um grande projeto. É um projeto muito importante e ele tem colaboração internacional. Por exemplo, os passadores de fauna estão sendo financiados pelo governo alemão, né? Campinas tem sido considerada, a região de Campinas, né, um dos exemplos que são mostrados para outras regiões metropolitanas do mundo de união de municípios em prol do meio ambiente. E essa multidisciplinaridade, né, como a gente pode chamar, né, Paula, ela também tem que ser importante quando a gente fala de uma ferramenta como essa que envolve saúde pública, envolve segurança dos animais, envolve segurança das pessoas, porque como você mesmo mencionou, se está tendo uma presença maior de animais silvestres na cidade, significa que a casa desses animais está apresentando algum problema, né? Então, tem que estar todo mundo envolvido para que a gente consiga reverter um pouquinho disso, né? Porque a gente está num momento de transformação global muito dramática, né? Como é que a gente pode avaliar isso para melhorar um pouquinho o nosso planeta? O grande desafio, né, da medicina da conservação, que é o desafio do Reconecta, é compatibilizar o crescimento das cidades ou a existência das cidades com a existência sustentável dos animais. Esse é o grande desafio. Esse é um modelo, grandes universidades do mundo, eles estão montando modelos de ação nessa linha, né, nessa ciência, em vários países, né? Então, implantando faculdades na África, né, para formar pessoas nesse tipo de atenção. Então, existe uma movimentação mundial nesse sentido. Porque as doenças, né, que nós adquirimos dos animais lá 10 mil anos atrás ainda estão aí. Não bastasse, a gente está tendo novas doenças. Algumas têm cura, outras não, né? A AIDS, hoje ela é controlada, mas ela não é curada. A Covid, a gente dispensa comentários, né? Mas não são as únicas ocorrências. Se a gente olhar para trás, teve a peste, né? A peste matou 1/3 da população na Europa no final do século XVIII. Nós tivemos a gripe espanhola, que matou mais do que as duas grandes guerras juntas. Então, esse evento do surgimento de novas doenças, ele é desafiador. E tanto a vigilância e a ação, ela precisa ser diferente, porque, por exemplo, a AIDS, o vírus demorou 5 anos para ser descoberto. E hoje a gente sabe que a origem dos dois vírus da AIDS, né, dois grupos de vírus da AIDS, eles foram de primatas africanos, por conta dessa história, a pressão do crescimento humano no local de origem desses animais. Então, existe uma grande movimentação para um outro olhar, né, que é inclusive chamado One Health, né, do inglês, saúde única, uma saúde. Que quer dizer assim, se a gente olhar só para a saúde humana, esperar a doença aparecer e tentar tratar e ter vacina, para AIDS a gente não tem até hoje, né? Isso pode não funcionar, né? Então a gente precisa pensar a saúde juntos, do planeta, dos animais e do humano. Daí o nome, Medicina da Conservação ou One Health, saúde única. Muito importante isso. Agora, Paula, avaliando o que a gente já tem de cenário hoje, o que já se sabe da nossa realidade de biodiversidade aqui em Campinas, o que vocês da comunidade, né, da veterinária, esperam encontrar nesse aplicativo? Porque esse Cisgel, né, eu até estava dando uma mapeada aqui antes de a gente começar a nossa entrevista, já tem algumas pessoas registrando animais aqui, pássaros, serpentes, morcegos. O que é que se espera? Qual que é o nosso leque de animais presentes aqui no nosso município? Também é um banco aberto, ele dá para pessoas leigas,
notificarem. Só que ele tem uma regulação, às vezes ela fala raposa, então, mas a regulação consegue identificar, por exemplo, que é um Cerdócio ontus, que é uma espécie de cachorro domado. E esses dados, eles vão para um sistema de georreferenciamento que a gente tem que chamar de geoambiental. Esse sistema já está disponível, já funciona através da página da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, você já consegue ver o CIGEL. E o que tem de diferente nesse geoambiental? O que tem de diferente é que ele tem várias camadas, que a gente fala, várias layers, né? Então, se você quiser saber a hidrografia de Campinas, tem lá. Áreas verdes, tem lá. Então, tem várias camadas. Então, você consegue situar não só o animal no mapa, mas o animal nos biomas, na hidrografia, em todos esses aspectos. Você consegue. O geoambiental já está no ar e já tem várias camadas e alguma coisa de fauna já que é depositada lá. Então, dá para ver muita coisa, inclusive as camadas de fauna. Então, qual que é o papel da ferramenta? Eu estou levantando um determinado micro-organismo. Então, eu sei em que espécies ele está, eu sei em que biomas ele está, quais os recursos hídricos da região, tudo do momento ambiental que eu tenho naquela região. Isso facilita você estudar as ações, né, para mitigar, para diminuir esse risco de transmissão. Esse é um novo olhar. No início do século passado, né, com os trabalhos para a descoberta dos antibióticos, das vacinas, houve um grande movimento da sociedade para tratar as doenças, porque as doenças que surgiram eram então tratáveis. Porém, no final do século passado e no início, nós descobrimos que todas aquelas doenças que nós começamos a tratar no início do século, elas reaparecem da forma como reemergentes. Então, doenças que não tinham mais importância, elas voltam, como a tuberculose, por exemplo, né? Como várias outras que aparecem. Nossa, essa doença voltou, né? E, além disso, a gente tem novas. Então, o que a gente aprende, né, com esses 2 séculos aí de controle de doenças é que os fatores ambientais eles estão muito importantes. E essa discussão está aberta para o caso da Covid, né? Porque a Covid foi a terceira coronavirose que emergiu nesse século. Em 2001, nós tivemos a SARS. A SARS, em 6 meses, ela atingiu 26 países diferentes. E por uma questão de atenuação do próprio vírus, ela desapareceu. Mas ela mostrou que existem variantes desse coronavírus. Então, tem várias famílias de vírus. Então, a gente tem o retrovírus, como a AIDS, a gente tem os pilovírus, como o ebola, a gente tem os paramíxicos, como o Hendra Nipah, que é um parente do sarampo. A gente tem outros, o coronavírus. Então, teve 3 emergências de coronavírus no último século, no nosso século atual, que é uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Então, nós vivemos um momento importante em que a gente precisa começar a rever esses conceitos e rever nossas ações nesse cenário, né? Sem dúvida. E isso me lembra também da mensagem final que eu quero deixar, Paulo, que é o seguinte: a gente está no momento de pandemia ainda, mas gradativamente os serviços vão voltando, as famílias estão voltando a ocupar os parques, os bosques aqui da cidade. Então, esse contato entre humano e natureza tem voltado a ficar mais intenso. Esse seria o convite para as famílias também educarem suas crianças para enxergarem os animais, enxergarem as florestas como um aliado nosso, né, Paulo? E, aliás, fotografar também, o que vai ajudar no monitoramento de vocês, né? Os animais e as florestas, elas têm um conceito novo que está sendo muito usado, que é o de serviços ecossistêmicos. Eles prestam serviços ecossistêmicos. Que serviços são esses? É a qualidade do ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a manutenção dos nossos mananciais. Então, se a gente não quiser pensar na importância, se a gente quiser ser antropocêntrico, né, a gente precisa disso para viver. Agora, se a gente quiser expandir a visão,
a gente tem que entender que é uma intricada rede, né, de relacionamento, né, uma rede ecológica que envolve a nossa existência, né? E que nós estamos com outros animais e o fato da gente ser humano não nos torna melhor que animal nenhum. Esse é o ponto de vista ético, né? Nos dois pontos de vista a gente perde com o nosso comportamento atual, né, de invadir áreas, né, biomas, destruir mata, destruir cerrado, destruir qualquer coisa, né? Com certeza, e essa é a mensagem, a segunda mensagem final, na verdade, né, Paulo? É sempre um momento aqui, o Giro Ambiental, de enaltecer a ciência. Então, mais uma vez, né, mais um pontinho para a ciência que está investindo, né, na pesquisa, no investimento à saúde, é tudo junto e misturado, e eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente e estou ansiosa esperando este aplicativo, porque eu adoro passear em parque, adoro passear por aí, vou colaborar muito, viu? Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. E fica o convite para você aí de casa também, viu? Reúne aí as fotos que você tem, vai passear, claro, com máscara, álcool gel, por favor, distanciamento social para a gente superar essa fase, mas ajudar a ciência a avançar na pesquisa aqui em Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Fique bem. Tchau, tchau. E o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Nós nos vemos amanhã, às 11h da manhã, num Câmara Total especial que nós estamos preparando para você, com muitas informações. Não perca, então. Até amanhã às 11h. Tchau, tchau.